Igreja, casa e família, vivendo na dinâmica do reino de Deus, é o que eu tenho conversado com vocês. Chamamos essa série de Igreja, Casa e Família, vivendo na dinâmica do reino de Deus. Falamos um pouco sobre o papel de Deus na história. Conversei com vocês sobre a igreja ser um sinal do reino de Deus nessa terra. E hoje eu queria usar essa metáfora da casa como sendo o lugar dos filhos de Deus. Casa como o lugar dos filhos de Deus. Se lembre que quando a gente, desde o nosso culto do ano novo, e eu já dizia isso no final do ano passado, eu dizia que a gente estava chamando esse ano de ano do reino. Não porque o reino de Deus ainda vai vir. O reino de Deus já veio. Ele é uma realidade no meio de nós. Na semana passada, quando nós estudamos o Pentecoste, vocês puderam ver como o reino de Deus já é uma realidade no meio da gente. Mas, na nossa perspectiva como comunidade local, o que a gente está querendo estudar é como o reino chega nas vidas da gente. Como o domínio de Jesus chega no meu coração. Como o domínio de Cristo chega na dinâmica da vida de comunidades locais. Como o reino de Jesus e o domínio de Jesus chega na sua vida, nas nossas volições, afeições, emoções. Como Jesus domina sobre os nossos desejos. Como Jesus domina sobre quem nós somos. Como Jesus domina. A gente quer ver o reino de Deus em nós, a partir de nós, através de nós, no meio de nós. Somos súditos do rei. E é isso que nós estamos estudando. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a casa, como sendo o lugar dos filhos de Deus. Para isso, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu quero ler o verso primeiro, depois vou pular para o verso 11 e vou, enfim, até o 31. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1. O texto sagrado diz o seguinte para nós. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado.
E começaram a festejar no seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então ele respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso irmão, o apóstolo João nos ensinou, Pai das luzes, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa manhã, sobre esse dia. Nós sabemos que o tempo da nossa peregrinação é muito difícil nessa terra de pecado. E obrigado porque o Senhor deixou sua palavra para nos guiar. O Senhor nos deixou Cristo e o Senhor nos deixou a Santa Escritura. Que nesse momento o seu povo, que se encontra em volta da tua palavra, em volta do nome de Cristo, seja cheio do seu Espírito, iluminado pelo seu Espírito, para ouvir a tua voz, sair daqui encorajado, sair amando mais a Cristo, sair mais glorificando o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, talvez mais da metade da minha audiência agora, e talvez vocês que estão me ouvindo em casa, são de mulheres, e várias de vocês tiveram filhos. E para quem teve filho com parto que a gente chama de natural, ou parto normal, há várias fases do parto normal, do parto natural. As contrações começam a chegar, depois que as semanas vêm, aí as contrações começam a aumentar mais e mais e mais e mais. E aí quando elas começam a ficar já, às vezes de 1 em 1 hora, meia hora, 15 em 15 minutos, aí quando o parto começa a chegar, as contrações já são constantes, elas já não param mais. Aquilo que tinha um intervalinho já não tem mais, né? E é o tempo todo. Uma pessoa que a Lili e eu conhecemos um tempo atrás, viveu um momento muito especial desse, porque quando as contrações já não param mais, e o bebê está perto de chegar, a turma que trabalha com isso diz que as mulheres entram na partolândia. A partolândia é um lugar especial. Não ouça o que uma mulher fala na partolândia, porque ela perde o juízo. Fala qualquer coisa e entra em desespero. E é natural, tá, que seja assim. Mas uma amiga muito próxima a gente, depois daquele desespero todo da partolândia, ela falou assim para o marido: chega, vão para casa. Tudo bem que eles estavam no hospital, a equipe médica toda em volta, um neném perto de nascer, e ela fala assim: vão para casa. Por que vocês acham que ela falou isso? Não é porque ela estava na partolândia, gente, só. Vamos combinar? Quando vocês estão muito cansados, qual é o primeiro lugar que vocês pensam? Que saudade da minha cama. Quando vocês estão assim, sei lá, em algum ambiente hostil, precisando de proteção, se sentindo vulneráveis,
Aonde vocês querem ir? Nossa, bom mesmo é se a gente estivesse em casa. Quer ver outro momento? Quando você chega às férias, você preparou o ano todo, aí você fala assim, vamos viajar. O primeiro dia é maravilhoso, o segundo é ótimo, o terceiro é excelente, e no quarto? Dá uma saudade de casa. Nossa, mas o hotel é tão bom. Ah, mas minha cama é melhor. E aí, o que todo mundo fala quando vai voltar das férias? Viajar é bom, mas voltar para casa é bom demais, velho. Voltar para casa é muito melhor. Por que isso? Casa é sinal de segurança, casa é sinal de referência, casa é sinal de abrigo, casa é lugar em que você olha e diz, o mundo todo pode cair e eu quero ficar em casa. É sempre assim. É por isso que muitos de vocês, às vezes, sofrem porque não tem uma referência boa dentro de casa. A gente sabe que muitos de nós vivemos em lares completamente conturbados. E quando dá 6 horas da tarde, que é a hora de ir embora, o cara fala, será que dá para ficar um pouco mais? Porque ele não quer voltar para casa. Porque quando vai voltar para casa, tudo que a gente quer é um lugar seguro, é um lugar legal, é um lugar de descanso, é aquilo que a gente costuma chamar de o reino da gente. E quando o ambiente está em casa, não está legal, você não quer ir para lá. E é engraçado, eu estou começando assim, porque o reino de Deus vai fazer com que a gente chame o Senhor de Pai. O reino de Deus vai fazer com que a gente se relacione uns com os outros como irmãos. O reino de Deus vai chamar a eternidade, o lugar que a gente vai habitar com o Senhor, a eternidade toda de casa. O reino de Deus chama a igreja de Jesus de casa de Deus e de lugar em que Deus habita com os seus filhos. Por quê? Porque o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma mensagem para mim e para você. Nós estamos como povo de Deus em casa. Nós, como povo de Deus, estamos caminhando para a nossa casa. Nós, como povo de Deus, vivemos em casa já. Viver como igreja de Jesus, viver como discípulos de Jesus, é vivermos como filhos de Deus. É chamarmos o Senhor de Pai, é termos Cristo como nosso irmão mais velho, herdeiros da vida eterna e das bênçãos espirituais de Jesus. E podemos dizer que estamos em casa. Hoje, a mensagem que eu quero conversar com vocês é simplesmente essa. Se por alguma razão eu estou pregando para pessoas que estão deslocadas na vida, deslocadas com o coração, deslocadas dentro da sua própria casa, o Senhor Jesus e a mensagem que Ele tem para vocês é de que vocês podem chegar até a verdadeira habitação do crente, até a verdadeira casa que a gente tem que habitar e morar, que é a presença do Senhor, que é a vida como irmãos. E por isso eu trago essa parábola. A gente precisa ter cuidado para interpretar parábola. A reforma protestante vai trazer algumas regras para interpretar parábola, e eu preciso fazer isso, porque é uma história, né? Jesus sempre faz isso, quando Ele quer ensinar alguma coisa, Ele sempre conta histórias, e a gente precisa tomar cuidado, ainda que o texto bíblico seja literal, simbólico, e a aplicabilidade dele tem que ser direta. Eu preciso tomar cuidado para não sair tirando algumas conclusões precipitadas. O texto que nós lemos está no meio do Evangelho de Lucas. Jesus está no meio das pessoas. Observe o verso 1. Quem é que está em volta de Jesus? Em volta de Jesus estão aqueles que são considerados naquela época publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, via de regra, eram romanos ou
judeus que traíam os seus antepassados e a sua fé para poder cobrar impostos. Então, se você era judeu e trabalhava para Roma, cobrando impostos dos seus irmãos, você era mal visto. Então, publicanos eram esses, e Roma sempre cobrava altos impostos. Era um tempo de escravidão, uma escravidão diferente, mas era um tempo de escravidão. Então, esses caras eram mal vistos. Nas sinagogas eles não eram aceitos. Você não podia, por exemplo, com um publicano, você não podia, se você fosse um publicano, ou cristiano, e por exemplo, a gente estivesse sentado numa mesa, eu não podia, por exemplo, pegar a mesma garrafa de Coca-Cola que você, e a gente não podia beber da mesma garrafa da Coca-Cola. Porque eu não podia partilhar nada com o pecador. A lei era pesada em relação a isso. Por exemplo, o Abel, se ele fosse um publicano, segundo a lei, ele sentado naquele banco, eu não poderia sentar naquele banco junto com ele. Eu não podia estar ali. Porque eu não podia estar de um lado de alguém que oprime o nosso povo. Eu não posso sentar e compartilhar a vida com alguém que não tem a mesma fé que a gente. Quem são os pecadores? Aqui, meu irmão, é que você bota todo mundo que está no balaio. Naquele contexto, esse tipo de gente, a gente não bebia Coca-Cola com eles, a gente não sentava no mesmo lugar, a gente não ia jogar o mesmo videogame com eles e pegar o mesmo controle, não vai. Jogar a mesma pelada com a mesma bola, esquece, não vai. Impossível. Mulheres no salão de beleza da Palestina no primeiro século. Se usou a tesoura nela, em mim não usa. Usou o secador e fez chapinha nela, em mim não faz. Não faz, de jeito nenhum. É essa a cultura da época. Jesus está com essas pessoas que ninguém chega perto. E aí, verso 2, os fariseus estão achando interessante porque ele diz, os fariseus e mestres da lei estão dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Isso deixa Jesus interessado. E ele começa a contar 3 parábolas. E aqui são 3 histórias que vão dizer a mesma coisa. Primeiro, como é que eu explico essa primeira parábola? Sabe como? Eu já pensei nisso. Cantem comigo, por favor. Eram 100 ovelhas presas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, vocês sabem, vamos lá, Osés de Paula. Você é uma velha que anda para trás. Lhe faltava uma. Agora é a parte mais... Vocês que são novos, vocês são tudo Nutella, vocês não sabem isso. Vamos lá. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas... Aprendam vocês adolescentes. Tremendo de frio. Isso é velho, gente. Isso é Oséias de Paula. Olha. Isso é de que ano isso? Não, na segunda... Tem um irmão ali que ele é mais velho, que ele já está na segunda parte. Calma. Há uma segunda parábola que Jesus conta, que é da dracma perdida, é uma moeda. Alguém perdeu uma moeda, uma mulher perdeu uma moeda. Ela caiu em algum lugar da casa, porque a primeira, se era das 100 ovelhas, agora Jesus está contando uma outra parábola, que é a parábola de uma moeda que está perdida. Então, com essa moeda perdida, o que ele faz? O que ela faz? Ela arruma a casa inteira atrás daquela moeda. Engraçado que hoje, quando a gente perde R$1, a gente nem olha para isso mais, né? Jesus está dizendo do valor. E aí ele termina contando uma história, que é a história que a gente acostumou a aprender como sendo a história do filho pródigo. O filho displicente, o filho que gasta tudo. O texto bíblico diz, Jesus está embasado em Deuteronômio capítulo 21, como eu falei com vocês há 2 semanas,
o filho pede a terça parte daquilo que ele é de direito. Isso não era incomum. Vocês vão se lembrar que Abraão, por exemplo, ainda era vivo e dividiu a herança dos seus filhos. Ele deixou Isaac com a maior parte e o resto ele dividiu com os outros filhos que ele teve. Deuteronômio 21 só diz que o filho mais velho tinha a herança dobrada. Então Jesus está embasado nisso. Por isso o filho mais novo pede a parte que me cabe. E aí o texto bíblico vai dizer que ele recebe 1/3 dos bens do pai. E aí a escritura vai dizer, o Senhor Jesus ensinando, que esse jovem vai para uma terra distante. É uma história, a gente não sabe o que é. E lá ele gasta tudo o que ele tem. Não sobra nada. E ele começa a entrar em desespero. E o texto bíblico vai dizer para nós, a linguagem original vai dizer que esse cara começa a ter um trabalho de diarista. E que trabalho de diarista é esse? Ele vai trabalhar, imagina você é um judeu ouvindo isso, ele vai trabalhar cuidando dos porcos. Os judeus que estão ouvindo isso, para os judeus, porcos são animais imundos, que a gente não pode encostar neles, nem comer a carne deles. Jesus está querendo dizer que esse filho é tão irresponsável, ele gasta tudo que ele tem e ele perde a dignidade de uma maneira tão intensa que ele vai comer com animais que são tão impuros que nenhum judeu encostaria. Um judeu ouvindo isso diz, cara, esse cara perdeu completamente a dignidade dele, sobrou nada. Mas se fosse só cuidar do porco, tudo bem. Que Jesus parece que nesse dia ele acordou meio trash. Jesus diz que ele vai comer a comida do porco. Eu não sei se vocês já viram o porco comer, gente. Mas não é bonito não o negócio, viu? Rapaz! Montando essa cena na cabeça, você fala, eu não sei. Mas o texto diz, isso é engraçado, a língua original está trabalhando assim, em um momento ele caiu em si, quer dizer que ele deu um estalo nele, ele parou. E o que ele falou? Os trabalhadores do meu pai, e aqui ele usa a expressão, os diaristas do meu pai paga salário todos os dias para os empregados dele. E não só meu pai paga salário. Se fosse nos dias de hoje, seria, meu pai paga vale transporte, vale refeição, meu pai recolhe imposto, meu pai faz isso tudo e ainda dá o salário no final do dia. Meu pai faz isso tudo. E eu estou aqui. Aí ele diz, vou voltar. E eu vou pedir perdão para o meu pai, e eu vou ver se ele me contrata como um dos seus funcionários. Que coisa, gente. E ele volta. Eu não sei como é que vocês montam isso na cabeça de vocês. Como é que esse cara voltou? Que ele deve ter saído rico e volta todo desgrenhado, todo acabado. E ele vem. E quando ele vem lá na frente, vocês já imaginaram ele no meio do caminho? O que ele veio pensando? O que será que eu vou falar com meu pai, cara? Como é que vai ser quando ele olhar para mim? Quando a gente apronta, a gente faz isso, né? Como é que eu vou lá? Como é que eu vou resolver esse negócio? Quando ele vem lá, não é ele que vai. O pai dele vai correndo ao encontro dele. Só que você precisa pensar em uma coisa. Jesus está falando do primeiro século. Anciãos no primeiro século não correm. Anciãos no primeiro século são respeitados por sua postura. Embora a escritura coloque, por exemplo, o rei Davi correndo, mas na cultura vigente, velhos não correm. As pessoas correm até os velhos. Jesus coloca o pai correndo de encontro ao filho. Isso é completamente contracultural. E ele sai correndo e ele não está preocupado em como o filho está. Ele abraça o menino
E ele começa a falar algumas coisas que são absurdas. Porque ele começa dizendo, pessoal, meu filho estava morto. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final hoje. Porque isso aqui é muito forte, sério. E como isso já aconteceu comigo, eu fico pensando, isso tem que acontecer com todo mundo. Meu filho estava morto. E ele está vivo de novo. Meu filho estava morto e ele voltou a viver. E ele não deixa ninguém falar mais. Porque ele fala, peguem a melhor roupa e deem para o meu filho. Peguem uma capa e deem para o meu filho. Se você lê o Antigo Testamento, por exemplo, quando alguém dá capa para alguém, é sinal de honra. Se vocês lembrarem, por exemplo, de Jacó, Jacó pega o melhor da capa e dá para o seu filho preferido. Ele está mostrando que a dignidade está voltando, mas ele não fala só isso. Ele fala, pega um anel e dá para o meu filho. Eu quero uma aliança nova com o meu filho. Ele estava morto, agora ele está vivo. Coloca um anel no dedo dele. Ele diz, esse menino não pode mais ficar descalço. Deixa eu calçar ele, por favor. E aqui é engraçado, porque na Palestina, no primeiro século, não é como a gente. Ainda mais a gente que está meio sem dinheiro. Quando você vai fazer aniversário hoje em dia, não faz, porque a gente não tem dinheiro. Mas no primeiro século não era assim. Se chegasse um visitante, o que você faria? Por isso que o texto usa o artigo definido para falar do novilho. Porque quem tinha algum status, algum dinheiro, sempre deixava um animal para poder ser abatido. Porque se você fosse me visitar e eu gostasse muito de você, cara, a gente vai fazer uma festa. Você chegou. Então, ele não diz assim, pegue qualquer novilho. Ele fala assim, pega aquele novilho. Aquele que a gente separa para as principais comemorações. Pega ele e traz ele para nós, porque ele repete a mesma expressão. Meu filho estava morto e ele voltou a viver. Gente, o que a gente pode aprender desse texto? O que a gente pode aprender daqui? Primeiro uma ovelha, depois uma moeda e agora um filho. Uma ovelha, uma moeda, um filho. Casa é o lugar dos filhos de Deus, porque a natureza pecaminosa faz uma diferenciação entre nós e Deus. A natureza pecaminosa faz uma diferenciação e coloca um abismo entre nós e Deus fora de série. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de velho homem, é a pior coisa que tem. Casa é o lugar dos filhos de Deus, porque a condição natural do ser humano é de gente completamente perdida, e é isso que Jesus quer dizer aqui. É isso que ele está querendo dizer para mim, para você, dos versos 11 ao verso 15. A figura desse filho mais jovem é exatamente isso. Que pode muito bem ser uma ovelha, que pode muito bem ser a moeda, e aqui figurada nesse filho. Esse filho que, apesar de estar na casa do pai, ele resolve não querer estar na casa do pai. Sabe qual é o problema do século 21? É que as pessoas não acreditam que precisam de salvação. Esse é um problema. O problema de pregar o evangelho no século 21 é esse. As pessoas não acreditam que precisam ser salvas. As pessoas não acreditam que estão perdidas. Reparem que vocês aprendem o tempo todo na nossa cultura que, eu falei isso semana passada, que pecado é não amar. Embora as pessoas não saibam definir o que é não amar. E eu defino para vocês o que é não amar pela nossa cultura. Não amar na nossa cultura é você simplesmente
chancelar qualquer tipo de comportamento que qualquer pessoa tiver, de qualquer monta. Não amar no século 21 não tem nada a ver com fazer o bem e ajudar as pessoas. Não amar no século 21 é simplesmente dizer que as pessoas não podem fazer tudo o que elas querem. Que você não é livre para fazer tudo o que você quiser, do jeito que você quiser, e que o prazer é o seu limite final. Esse é o maior dogma religioso do século 21 pós-moderno. Isso é mentira. Isso é mentira. Realmente não amar as pessoas é pecado, gente. Isso é Jesus que disse. Porque o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Isso é fato. Mas amar o próximo e amar a qualquer pessoa que seja, em nenhum momento diz que todos os seres humanos podem fazer aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, só para que eles tenham e se sintam cheios de prazer. E o homem do século 21 tem um limite. O limite que o homem do século 21 tem é: quanto mais feliz eu me sentir, melhor. Quanto mais prazer próprio eu tiver, melhor. Quanto mais euforia e dopamina entrar dentro de mim e me estimular, isso é o limite. Irmãos, isso não é bíblico. Porque o que a gente está vendo é uma geração inteira de pessoas mortas. Mortas. Porque o que mata a gente não é a falta de prazer, nem o excesso de prazer. O que mata a gente é não ter conexão com o Deus Criador. Há inúmeras pessoas que estão perdidas e não sabem. Porque o segundo dogma religioso do século 21, de uma religião secularista, é faça o bem. E isso está certo. E a gente deve realmente fazer o bem às pessoas. E é isso que deixa vocês confusos. Porque vocês observam dia após dia, pessoas que não são cristãs e não são crentes, tendo atitudes de alteridade, de altruísmo, de doação, muito maiores do que cristãos. Vocês observam isso o tempo todo. E isso deixa vocês confusos, porque se o limite é a felicidade e o que importa são as pessoas fazerem o bem, e você não precisa de religião para isso, vocês ficam confusos. Porque então, para que pregar o evangelho? Então, por que apresentar a boa notícia de Jesus? Irmãos, a grande questão é que boa obra nunca salvou ninguém. Essa coisa de que eu não faço mal para ninguém, então está tudo bem, isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é a Bíblia. Isso é a religião secularizada. Isso é a religião pós-moderna, que não leva ninguém a lugar nenhum. Isso não é novo, porque os estoicos já faziam isso lá em Roma, lá na Grécia. Eles tinham essa mesma ideia que o século 21 tem, só que com outro nome. No final das contas, a gente está olhando para uma sociedade de gente que está morta e não sabe. De gente que está perdida e não sabe. Há pessoas realmente que acreditam que não precisam de salvação. Há pessoas, gente, que nem sabem que estão perdidas. Esse é o grande problema. Eu tenho dito isso aqui ao longo dos tempos porque o problema de nós brasileiros do século 21 é que a gente acha que a gente não é tão mal assim. Vocês têm aquela ideia de que todo mundo tem um pouco de bem e todo mundo tem um pouco de mal. Logo, como todo mundo faz um pouco de bem, todo mundo faz um pouco de mal. Então vocês começam a pesar na balança e falam, eu acho que eu sou um pouco melhor do que pior, logo eu estou salvo. As pessoas estão perdidas e nem sabem. Porque Deus não julga a gente assim. Há pessoas perdidas e não sabem porque não entenderam que o que separa a gente não é moral, mas é o que a gente é.
O que separa a gente do Deus Criador é pecado. E aí, eu vou dizer para vocês que há gente que gosta dessa condição. Há gente que gosta. Pessoal, viver uma vida licenciosa, viver uma vida sem limite daquilo que Jesus diz que você pode e não pode fazer, a gente precisa dar o braço a torcer. Gera certo prazer. Prazer momentâneo gera. Gera. Se não gerasse, as pessoas não estavam perdidas. Se não gerasse prazer, as pessoas não iam buscar. Há prazeres momentâneos que a gente busca e a gente gosta. Eu estou falando para um auditório de pecadores. Alguns redimidos, outros não. Mas todos pecadores. E você sabe como o pecado pode ser prazeroso. Você sabe disso. Você sabe como flertar com o pecado em muitas ocasiões gera prazer na gente. Algumas sensações que a gente tem. Vocês sabem disso. Mas qual é o problema? E aqui vai um alerta. Porque é possível estar perdido dentro da casa do Pai. É possível estar perdido dentro da casa do Pai. Porque é possível eu pregar para pessoas hoje de manhã que estão dentro da igreja, mas não conheceram Jesus. Gente que está dentro da igreja e não converteu. Gente que é amigo do Evangelho, mas nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Gente que continua com um pé na igreja e continua realmente com um pé fora dela, como se fosse possível ter uma vida dupla. Tem gente que dentro da casa do Pai está perdida. Que vem na igreja domingo após domingo. Que até vai lá, de vez em quando para e faz suas orações. Mas só não conhece Jesus. Só não teve uma experiência com Ele. E aí, deixa eu dizer um negócio para vocês. Olha o que o texto está dizendo para nós. Vocês percebem como o pecado é perigoso? O pecado é tão perigoso, gente, que ele faz você perder a dignidade. E aqui, quando eu estou falando de dignidade, eu estou falando de duas coisas. Porque o pecado é capaz de fazer a gente virar um bêbado que o cachorro lambe a boca da gente na rua. Agora, o pecado consegue fazer você perder a dignidade própria. Quando você olha para o espelho e não consegue ver nada. Quando você olha para o espelho e você não consegue encontrar a dignidade em você mesmo. Gente, o pecado é tão perigoso que ele faz a gente perder a referência de lar, de casa, de segurança, de moradia. O que eu quero dizer com isso? O texto dos versos 11 até o verso 15 está dizendo de um rapaz que mora na casa com o pai e isso não lhe é suficiente. E o que ele faz com tudo o que ele recebe do pai? Esbanja, gasta e acaba com tudo. Chega a tal ponto de perder toda a sua dignidade. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? O que é que a gente tem feito com tudo aquilo que o Senhor deu para nós? E aqui eu estou falando com vocês que frequentam a igreja, que são crentes. O que é que a gente faz com isso? Agora você que não conhece Jesus Cristo, que não tem uma experiência genuína com Jesus, cara, qual é o valor da sua vida? E o que você tem feito dela? Será que a vida é simplesmente um amontoado de sensações e prazeres que a gente precisa viver?
Quão longe você está disposto a chegar distante de Jesus? É possível a gente estar perdido na casa do Pai, mas a natureza humana é a natureza de pessoas realmente perdidas. Quem é você nessa história? A segunda lição que eu tiro daqui, eu estou com ela a partir do verso 15, 16 na verdade. Vamos direto para o 17, ele diz assim, olha, caindo em si ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu servo. Ô gente, só tem uma solução para a gente. Arrependimento. Pastor Rômulo, o que é arrependimento? Às vezes me dá desespero, e eu repito isso aqui sempre. Porque a turma manda você aceitar Jesus, aceitar Jesus, aceitar Jesus, aceitar Jesus, mas não te explica o que realmente está acontecendo aqui. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Tira esse mantra da cabeça. O que a Bíblia está mandando você fazer é reconhecer Jesus Cristo. O que a Bíblia está mandando você fazer é se arrepender dos seus pecados. A palavra arrependimento aqui, no Novo Testamento, ela significa alguns movimentos que alguém faz. O que a palavra arrependimento significa? Eu estou andando numa direção. Então, estou andando para lá. No meio do caminho, olha o verso 17, caindo em si. Arrependimento é isso. Eu estou andando numa direção e me dá um estalo. É uma ação única que acontece aqui. Esse cair em si ele está andando numa direção e ele tem um estalo. E o que ele faz? Gira. E ele toma uma decisão de caminhar para a direção correta. A direção que está sendo mandado ele caminhar. Então, o que arrependimento não é? Não é remorso. Porque é possível você ficar triste e não mudar de vida. É possível você saber que está indo contra a lei de Deus e não mudar. É possível você saber que é desobediente e o seu coração é tão duro que você não consegue mudar. Isso acontece. Às vezes você reconhece, consegue ter o estalo, mas não consegue girar. Porque arrependimento não é remorso. Remorso e arrependimento são coisas distintas. Judas não se arrependeu de trair Jesus. Judas tem remorso do que ele fez. Tanto que o arrependimento faz? Ele gira e traz na gente uma mudança completa de vida. Então, por favor, arrependimento e remorso são coisas diferentes. Só existe arrependimento se tem mudança. Por isso, para que haja arrependimento, tem que haver reconhecimento. Agora, eu estou numa geração em que ninguém vai ser confrontado nunca. Porque tudo gera trauma,
Porque tudo é por conta daquilo que fizeram com a gente na infância, porque tudo é porque a história, esse mundo da psicologia, que a psicologia construiu, ele tem algumas coisas interessantes? Tem, só que ele tira o que há de principal na nossa vida espiritual, que é a capacidade de se arrepender dos pecados da gente. Vocês não são vítimas, gente. Nenhum de vocês é vítima aqui. Diante do Criador, ninguém aqui é vítima. Vocês não são vítima da sociedade, vocês não são vítima de um sistema opressor, vocês não são vítima da família, vocês não são vítimas. Diante do Deus Criador, ninguém aqui é vítima, nem eu. Então prestem atenção. A única maneira da gente se livrar das garras do pecado peraí, eu tenho que ter um reconhecimento. O primeiro reconhecimento eu sou insuficiente, eu não consigo construir uma vida longe do meu pai, não dá para construir e não dá para manter a minha herança longe do meu pai, é impossível, não dá, eu preciso voltar. E aí, uma atitude precisa ser tida. Uma mudança genuína de vida. Uma mudança genuína de vida. Eu vou fazer 2 aplicações. Primeiro, para você que é crente. Pelo amor de Deus. Lutero tem uma expressão, quando ele dizia que o velho homem precisa ser afogado todos os dias. Por quê? Porque dá uma vontade de sair da casa do Pai todo dia. É incrível. Incrível. Ainda que eu esteja falando para regenerados, para gente aqui que nasceu de novo. Há alguns de vocês que são crentes e mesmo assim não levam a vida cristã a sério e têm vida dupla. Deixa de ser irresponsável. Deixa de ser irresponsável com as coisas de Deus. É impossível vivermos uma vida dupla. Para você que é regenerado, que nasceu de novo, que tem uma nova vida, não cultive uma vida dupla. Não queira viver na casa do Pai e tentar dar uma fugida no final de semana, meu filho. Para você que não é crente, o que Jesus Cristo está chamando você é para você ter uma experiência genuína com Ele. Olhar para a sua vida e ver, é impossível viver sem o referencial. É impossível viver sem o autor da vida. É impossível viver sem que alguém me leve até o Deus Criador. É impossível ter meus pecados perdoados por mim. Meus méritos são insuficientes. Reconhecer Jesus é reconhecer que você é insuficiente. Arrependimento é isso. É dobrar a vida e é mudar de uma vez por todas. Pela sua força? Não. Pela força do próprio Cristo que opera em nós. Terceira aplicação que eu faço. Vocês viram a postura desse pai como é? É genial. É genial. Quando os seus filhos te ofendem, como é que você fica? A gente fica chateado, né? A gente é pai, a gente dá a vida pelos filhos da gente. O prazer da vida da gente que é pai é ver os filhos crescendo, ver eles bem. Quer ver um pai feliz é olhar os filhos todos bem. Se os filhos estiverem bem, um pai, uma mãe, cara, você não precisa dar mais nada para ele. Se os filhos estiverem bem, cara, você está bem. Se você vê que seus filhos estão cuidados, com saúde,
Você vê que seus filhos não estão sofrendo. Você fica... Não, pra gente que é pai, não tem nada melhor do que isso. Mas, como a gente é humano, quando os nossos filhos fazem qualquer coisa com a gente fica chateado. E aí, a gente é humano, né? Então dentro da gente vem... mas não tem nenhuma gratidãozinha, né? A gente fala, criei aquelas madrugadas de febre, né? A gente passava em claro, saia correndo com eles. A gente tem essa coisa. Vocês já viram esse pai? Ele não está preocupado com gratidão. Ele não está preocupado com o que foi jogado fora. 1/3 do que era do cara foi embora. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com isso. Quando ele olha o menino, o coração dele não está assim. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, devia estar aqui. O coração dele não está assim. Se tivesse me ouvido, olha, não estava acontecendo isso. Cara, não. Porque se o pecado é o que separa da gente de Deus e o arrependimento é necessário, pessoal, a casa é o lugar dos filhos de Deus porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Eu quero repetir isso para vocês. O amor de Deus é incondicional. Deus não quer justiça de vocês. O Senhor não quer justiça de vocês. O Senhor não vai fazer justiça com vocês. Você não precisa pagar nada para o Senhor. Fique tranquilo. Você não tem um débito com Deus Criador. Não precisa disso. Você não tem que pagar nada. Não precisa de nenhuma moratória. A espiritualidade brasileira, ela é tão pagã, que ela diz que você vai ter que pagar alguma coisa para o favor de Deus chegar até você. Não precisa não, filho. Mas pastor, olha para mim. Eu olho para você. E eu queria que o meu olhar para você fosse o olhar de Jesus para você. Eu queria que quando você olhasse para mim, você, por favor, tentasse olhar Jesus olhando para você. Dentro dos olhos de cada um de vocês. Vocês não devem nada para o Deus Criador. Mas pastor, eu tenho que acertar minha vida, eu entendo. Mas vai dar um abraço no pai primeiro. Mas pastor, se eu soubesse que tem um tanto de coisa para arrumar, tudo bem. Mas vai dar um abraço no pai primeiro. Mas, pastor, dá uma olhada, sujo, é porco, é o que é? Eu não sei, vai dar um abraço no pai primeiro. Porque talvez você queira justiça, o pai só quer te dar um abraço. Porque talvez você se sinta culpado, o pai só quer que você se sinta perdoado. Talvez você ache que você mereça o inferno, e talvez mereça. Mas o pai quer dar um lugar na casa para você. Talvez você ache que você não tem mais chance. E talvez realmente aos meus olhos, dos outros, da justiça, das pessoas, talvez para a gente você realmente não tem. Mas o pai quer ter uma aliança com você. E tem um anel para ele colocar no seu dedo. Porque para a gente pode ser que não tenha jeito, mas para o pai tem jeito. O que o pai está convidando você é para ter uma grande festa com você. O que o pai está te chamando é para uma vida com ele. Casa é lugar de segurança. Chega da gente viver ansioso de um lado para o outro, com medo de um lado para o outro, preocupado com grandes elucubrações da nossa mente, com a alma completamente dispersa e preocupados com tudo. O pai está dizendo, é dia de lugar de segurança, é casa. É casa. O que o Senhor tem para você é uma grande festa. Aqui. Essa festa acontece dentro do meu e do seu coração. Se você foi perdoado assim como eu, você sabe da alegria que é pertencer a Jesus. Se você foi regenerado assim como eu, você sabe como é bom olhar para o seu passado e falar, e daí? Eu fui perdoado. Eu não devo nada. Eu vou sair dessa vida e entrar na outra com o peito aberto.
Por quê? Porque não tem pecado contra mim. Não tem acusação contra mim. Rômulo, por sua causa. Não. A maior aplicação desse texto está na parte final. Por quê? Jesus, no verso 2, está conversando com fariseus, os mestres da lei. Os caras que se acham os detentores das bênçãos de Deus. Os que se acham donos da religião e se acham donos do caminho do reino dos céus. Jesus vai trazer agora uma visão. Porque o irmão mais velho ficou ali. E o irmão mais velho fica ali e trabalha. Enquanto o mais novo sai, quando o mais velho volta, ele vê que tem uma festa. E ele pergunta: o que está acontecendo? É aniversário de alguém? 15 anos? Chá revelação? É chá de panela de alguém? Aniversário de criança? Um dos empregados diz: não, seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E eu entendo o filho mais velho. Imagina você que tem vários irmãos, vendo seu irmão mais novo aprontar com seu pai, deixar ele endividado com um monte de crédito que faz daqueles do telefone que desconta em folha. Imaginou? Você ia ficar chateado com seu irmão. E ele fica. E o pai vem conversar com ele. E ele diz: eu estou aqui esses anos todos, você não me deu nada. E esse seu filho, eu acho engraçado, não é nem meu irmão. Esse seu filho aí, ele pega tudo, manda embora e você faz uma festa para ele. Você nunca me deu nem um cabritinho. Você pegou aquele bezerro, aquele novilho que a gente tinha lá, e você deu ele. Jesus está alfinetando os fariseus aqui. A nação de Israel foi a detentora, segundo o apóstolo Paulo, das alianças de Deus durante séculos. E agora, eles, Paulo escrevendo isso no Novo Testamento, eles como, e o escritor aos Hebreus também, os detentores da aliança, eles deveriam estar felizes, porque gentios começaram a entrar no reino de Deus. Eles, como bons irmãos mais velhos, deveriam estar felizes, porque publicanos e pecadores podem se achegar até o reino de Deus. Eles deveriam ficar felizes, porque gente como eu e você, temos acesso à graça de Deus. Mas esses caras não estão felizes. Agora, a Bíblia é tão bonita, e eu vou encerrar aqui. Cadê os meninos que vão tocar? Que essa visão você não pode perder. Se nessa parábola, o irmão mais velho não quer saber daqueles que chegaram, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, não é assim. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, não é assim. Se o pecado fez a gente gastar tudo o que a gente é e tem, Jesus Cristo veio dividir tudo o que Ele é e tem comigo e com você. Vocês são filhos de Deus por causa do Filho de Deus. A vocês e a mim foi garantida a ressurreição dos mortos, porque o nosso irmão mais velho, o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos. Ele comeu com os porcos no nosso lugar, para que a gente pudesse assentar no seu trono de glória no dia da ressurreição dos mortos. Ser cristão é receber tudo o que Jesus tem. Ser cristão é ser abençoado nas regiões celestiais, porque Jesus Cristo é o nosso Rei. Jesus poderia ter olhado para nós e dito:
Larga essa gente para lá, Pai. Vamos começar uma nova humanidade, larga essa turma para lá. Jesus resolve vir e ele não só vai entrar na festa. Apocalipse diz que Jesus tem uma festa preparada para mim e para você. Ele é o Cordeiro. A vida eterna é com Ele. Nós teremos uma grande festa com o Senhor no nosso encontro com Ele. Eu termino dizendo para vocês 3 aplicações singelas para você levar para casa hoje. Casa é lugar dos filhos de Deus. Primeiro, encare a sua vida como um peregrino. Encare a sua vida como um peregrino. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, e a habitação que temos é Cristo. A nossa casa é vivermos como irmãos em Cristo. E a nossa habitação não é lá no céu, mas é na eternidade com o Senhor. Veremos o Senhor, ressuscitaremos dos mortos, comeremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Segundo, casa é lugar de segurança. Casa é lugar que a gente busca atrás de proteção. Existe lugar na casa de Deus para mim e para você. Existe um lugar de proteção para a gente. Existe um lugar de segurança para nós. Terceiro e último. O convite está aberto para mim e para você. O convite está aberto para todos nós. O convite de voltar para casa está aberto para mim e para você. Casa é lugar dos filhos de Deus. Você que está em casa, aproveite a comunhão do Pai. Você que flerta com sair de casa, não brinque com o pecado, fique em casa. Você que está perdido, volta para casa. Você que está longe, volta para casa. Tem festa, porque o filho mais velho resolveu celebrar com a gente.